Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, reunidos neste dia tão especial para nós estudarmos a palavra do Senhor, meditarmos neste ensino que nos é ministrado através da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto de hoje, a lição que nós vamos estudar, eu os convido, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, nos derrame da sua graça, da sua sabedoria, para compreendermos o assunto de hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esses momentos, Senhor, que nos reunimos para estudar a tua palavra. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, por preparar cada professor, por preparar, Senhor, esta estrutura, os nossos irmãos que auxiliam nesse trabalho. Nós somos gratos ao Senhor por isto. Rogamos a Ti, Senhor, nesta manhã, que fale profundamente aos nossos corações. Derrame, Senhor, sobre nós uma porção da Tua sabedoria para compreendermos este ensino e o melhor, Senhor, colocá-lo em prática em nossa vida. Nós temos a certeza, Senhor, que estás presente, nos auxiliando e que sairemos, Senhor, ao término desta aula mais fiéis, mais crentes, e com, Senhor, o conhecimento da Tua palavra melhor, mais aprofundado. É o que nós pedimos e rogamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos ver então qual é a nossa lição de hoje, o nosso textuário e fazermos a leitura bíblica em classe. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que vai falar sobre uma igreja que não teme a perseguição. Os irmãos já sabem, se olharem na capa das suas lições, nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, aquela igreja da era apostólica, a igreja do primeiro século, a igreja que fundou-se, após o dia de Pentecostes. Meus irmãos, a lição de número 7 vai falar sobre uma igreja que não teme a perseguição. Era uma característica muito visível, muito importante daquela primeira igreja, e hoje nós vamos explorar, aprofundar um pouquinho esse tema e a relação que a igreja de Jerusalém e a igreja atual deve ter com esse ambiente de perseguição. O nosso textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo 29, que diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa verdade prática diz que, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida e, segundo, Deus a protegerá. Meus irmãos, que assunto importante, né? Nós não temos dúvidas de como Deus prepara este assunto para nós abordarmos, nos aprofundarmos e, com certeza, sermos instruídos pelo Senhor também neste assunto sobre a perseguição da igreja. Vamos, nesse momento, fazer a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 32. Depois vamos lá para o capítulo 12 e lermos dos versículos 1 ao versículo de número 5 deste capítulo. Eu os convido a abrir a sua Bíblia, pegar a sua lição, você pode acompanhar na lição ou abrir a sua Bíblia e vamos ler o que diz Atos 5, a partir do versículo 25. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador,
para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Por aquele mesmo tempo, agora estamos lendo Atos 12, a partir do versículo 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-os a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Meus irmãos, que leitura importante, né? Como nós agradecemos ao Senhor por sua palavra, e eu os convido, irmãos, para recebermos o nosso professor de hoje. Será um instrumento do Senhor para nós nessa manhã, para nos ensinar esta poderosa lição. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos em mais uma manhã de escola bíblica dominical. Nessa oportunidade, como os irmãos já viram aí o tema, leitura bíblica em classe, nós vamos falar da lição de número 7, onde trata a igreja que não teme a perseguição. Eu quero destacar aqui, irmãos, o texto áureo, né, onde relata lá no livro de Atos, o capítulo 5 e 29, que diz sobre Pedro, dizendo, porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Nós iremos ver que quando as leis, quando a secularidade, quando os costumes da sociedade afrontam a palavra de Deus, a igreja, ela irá preferir, irá decidir, a igreja sempre obedecerá a Deus. A verdade prática, ela fala sobre uma relação verdadeira que nós não podemos esquecer jamais enquanto cristãos. Isso é importante porque uma acontecerá consecutivamente à outra, né? De que a igreja sempre será perseguida, né? Enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós teremos sempre oposição contra ela. Mas, irmãos, nós também temos uma palavra de guarida, de refúgio, é que Deus sempre estará nos protegendo, tá? E nós hoje estaremos estudando o texto falando de perseguição, falando que o cristão, a igreja, não teme a perseguição. Nós vamos estar baseando o nosso estudo no livro de Atos, no capítulo 5 e 25, como foi feita a leitura bíblica, versículo 25 ao 32, e o capítulo 12, do 1 ao 5, né? Irmãos, nós não podemos nos esquecer e deixar de relatar que em toda a história, a igreja enfrentou e na história futura enfrentará oposição, perseguição. Porque está inerente à sua natureza, a nossa fé cristã, porque enquanto a igreja estará defendendo os seus princípios, eles balizados na palavra de Deus, quando eles se chocarem, tá, com os valores seculares mundanos, com certeza haverá esse enfronte, né? Porque a igreja, ela sempre irá preservar e tomar o cuidado de balizar a nossa fé na palavra de Deus. Irmãos, não foi assim, não foi diferente como nossos dias, mas no momento do nascedouro da igreja, tá? A igreja, irmãos, do Senhor, embora vivendo neste mundo, em toda a história, vivenciando severas e grandes perseguições, a igreja nunca esteve sozinha, porque Deus nunca abandonou e nunca abandonará a sua igreja, até porque a igreja é do Senhor, Ele é o seu dono, a proteção vem da parte de Deus, né? E nós sabemos que o Senhor vem ajudando a igreja, agindo ao longo da história de várias formas, né? Deus tem trabalhado para dar livramento
ao seu povo. E assim será até o dia do arrebatamento da igreja. Mas, irmãos, a Bíblia, ela fala que a igreja, ela é perseguida, e naquela época, principalmente quando a igreja nasce, o cristianismo, ele traz como um sentimento aparente de ruptura, tá, do judaísmo, né? E nós vemos ali as grandes autoridades apostólicas da época, nós vemos ali Paulo, Pedro, Tiago, né? E todos eles foram grandemente perseguidos. E no capítulo 5 a gente consegue identificar, né, a ala de perseguidores, a qual naquele momento histórico atuaram contra a igreja, que são eles os sacerdotes, são eles os saduceus e o capitão do templo, né? Esses três que nós ali encontramos no capítulo 5 e que será mencionado, obviamente, de uma forma sucinta, mas de uma forma que a gente venha compreender como essas três classes atuaram em perseguição à igreja. Nós sabemos que os saduceus, né, eles eram um grupo, né, muito influente, tanto na esfera política como na esfera religiosa da época. Esse grupo ele tinha o apoio dos sacerdotes, ele tinha apoio dos anciões, que eram pessoas importantes, relevantes na época, e dentro da classe religiosa, os saduceus eram reconhecidos como um grupo muito forte, né? E, além de tudo, eles defendiam o entendimento da religião judaica e os costumes, a prática. Agora imaginemos, né, a igreja cristã nasce naquela época, ela nasce proporcionando a compreensão correta, né, daquilo que o judaísmo aparentemente não estava compreendendo, que Cristo veio cumprir a lei, né, e eles entendiam que poderia ser uma nova religião. Mas, de fato, nós encontramos que um novo grupo ali estava sendo formado, né, a igreja do Senhor estava ali sendo formada. E diante disto, os apóstolos, principalmente após o Pentecostes, eles estavam revestidos de poder e autoridade do Espírito Santo. E essa capacidade, este revestimento, trouxe a eles intrepidez, trouxe a ele um encorajamento para pregar a palavra de Deus. E diante das mensagens poderosas que saíam pela vida dos nossos apóstolos, muitos saíram do judaísmo e vieram para o cristianismo. Isto começa a incomodar os líderes, né? Porque o novo grupo cresce, começa a se formar, e eles, com medo de perder a representatividade, principalmente política, diante do Império Romano, eles começam a atuar para querer trazer uma perseguição. É certo lembrarmos que os saduceus não perseguem a igreja a partir deste momento, pelo contrário, já na época de Jesus, né, Jesus em várias situações, ele foi interpelado, interrogado, perseguido por palavras pelos saduceus em vários momentos. Quiseram os fariseus, os saduceus, até apedrejar a Jesus, né? O registro mais próprio, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 20, 27 e 40, você vai encontrar ali a perseguição muito latente dos saduceus em relação a Jesus. Já os líderes que apoiavam os saduceus, né, eram líderes judaicos influentes, pessoas que tinham representatividade, né, tanto no aspecto religioso, ali na religião judaica, as pessoas consideravam os atos, as palavras, os segmentos, os pensamentos, as orientações, como também na esfera política, né? Porque, queira ou não queira, embora o Império Romano ele tinha uma dominação sobre o mundo da época, né? Ele se valia desses líderes políticos da religião. Para quê? Para poder ajudar, intermediar nesta relação com os judeus. Então, os saduceus, tendo este grupo, né, ele teria um grande número de opositores que estavam se valendo disso para perseguir a igreja cristã, em especial os apóstolos. E nós temos aí também o capitão do templo, né,
que é mencionado também lá em Atos capítulo 4, verso 1, que ele era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Vale lembrar, irmãos, que nesta época aqui os sacerdotes, tá? Eles já eram escolhidos, determinados pelo Império Romano, tá? Então, Herodes e tantos outros que ali lideravam aquelas províncias ali, eles determinavam também a escolha. Obviamente que eles até aceitavam que muitos vinham da linhagem levítica, mas existem outros que não vieram, tá? Mas foram escolhas políticas. Por quê? Um sacerdote sendo escolhido de forma política, ele tinha um colunhado juntamente com o Império Romano e teria fácil, né, os seus discursos promover ali a união, o respeito, a submissão, mesmo que determinadas ordenanças do Império Romano viessem contrariar alguns preceitos bíblicos e costumes judaicos, tá? Então era mais fácil para manipular, né? Era mais fácil ali para conviver em uma paz e harmonia social, porque o Império Romano, por mais que dominasse, não queria, né, que houvesse rebeliões costumeiras ali sobre a sua administração. Mas a igreja cristã, então, ela aparece, né, neste momento, nesse conluio político entre o povo judeu e o Império Romano, tá? Ela aparece trazendo uma influência, uma mensagem espiritual, mas ela também vem com uma característica de ameaça para o judaísmo, porque o cristianismo, ele traz uma mensagem, né, embora com base, né, nos escritos, mas procura trazer a interpretação correta, mas levando a pessoa de Jesus Cristo como líder maior, como aquele que é o único mediador entre Deus e o homem, e o povo judeu que não aceitavam a Cristo como o Messias, né, via isto como uma ameaça. Diante disto, se valia para criar uma grande perseguição e impedir o crescimento, a expansão do evangelho, né? Então, a esfera da perseguição, ela acontecia em dois polos, né? Primeiro, na esfera religiosa, né? Lucas registra, né, que os judeus prenderam os apóstolos. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 5, verso 17, e vamos ler o verso 18. Diz assim, ó: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram numa prisão pública. Então, nós vemos aqui os apóstolos, por pregarem o evangelho com autoridade e poder, esse evangelho que alcançava as vidas, que arrebanhava um grande número de pessoas, agora começa a ser perseguido, perseguição tal que levou os apóstolos, né, a serem colocados numa prisão pública, porque eles estavam testemunhando da sua fé, e testemunhando com muita autoridade, com poder, e eles estavam vendo a admiração popular do povo, porque as pessoas começam a perceber de que eles não precisariam estar refém dos sacrifícios, né? Mas que se eles aceitassem a Cristo como o sacrifício perpétuo, se convertesse, se arrependesse, seus pecados seriam perdoados. E essa mensagem não era de muito bom tom para o povo judeu, porque isso estava tirando uma representatividade dos líderes, estava tirando o foco deles e colocando o foco nos apóstolos, porque enquanto os judeus vinham com mensagens frias, vazias, até mesmo repleta de conhecimento do Torá, dos salmos, dos profetas, elas vinham vazias, elas vinham como mensagens sem mudança. No entanto, as mensagens dos apóstolos eram mensagens poderosas, mensagem com autoridade, e isso provocou uma grande ira e inveja, ao ponto de levar alguns apóstolos à prisão. Mas muitos já haviam aceitado a Cristo, porque no capítulo 4 e o verso 4 do mesmo livro de Atos diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000.
Então, em apenas 2 mensagens de Pedro, acontece uma conversão de quase 8.000 pessoas, fora os outros que vieram se agregar pela pregação dos outros apóstolos, tá? Então, a inveja desses líderes provocou, né, essa inveja do velho farisaísmo, né, os fariseus, o judaísmo estava enfraquecendo, estava reduzindo, o cristianismo em ascensão, foi o suficiente para que houvesse uma perseguição religiosa. Uma outra esfera foi a perseguição política. Porque quando nós lemos lá em Atos, no capítulo 12, nós encontramos que Herodes, ele manda matar Tiago, né? Pedro é livre da prisão. Então nós vemos neste momento aqui o quê? Uma perseguição na esfera estatal, porque quem manda matar Tiago é Herodes, tá? Então foi uma perseguição de natureza política. E por que Herodes fez isto, né? Herodes fez isso porque foi de um bom tom realizar isso, porque o cristianismo estava crescendo e o judaísmo estava nas mãos do Império Romano. Então, para agradar os judeus, na esfera política, Herodes teria que frear este crescimento. E como fazer isto? Isso foi um método utilizado, até hoje utilizado, em atacar um grande líder, né, para querer, de certa forma, enfraquecer os seus liderados, tá? Então, o que aconteceu nesse instante aqui? Herodes mata Tiago, que tinha uma grande representatividade, um apóstolo cheio de poder e autoridade, tá? Para dar exemplo aos outros apóstolos, para querer intimidá-los de levar a palavra do cristianismo, mas em outra partida, para agradar um outro público, para agradar também aos judeus, para dizer aos judeus que, principalmente esses líderes religiosos, que na esfera política estava apoiando, estava auxiliando, que estaria com ele naquela proposta de perseguir o cristianismo, né? Então, a igreja, na época, ela sofre as perseguições políticas. É bem verdade que nós vamos ver nesse mesmo capítulo 12, depois o resultado de Herodes, de um dos Herodes, né? Mas nós não podemos se esquecer que sempre haverá perseguição na esfera religiosa, pessoas que não comungam do mesmo credo, não comungam do mesmo entendimento bíblico, e também haverá perseguição política, e muitas delas porque vem contrário àquilo que eles estão falando, à agenda que eles estão propondo, mas a igreja não pode se esquecer daquela máxima: ela será perseguida, mas também ela será protegida. A igreja, irmãos, sempre enfrentará oposições, né? Como foi na época dos apóstolos, ainda hoje, irmãos, a igreja, ela enfrentará opositores, né? Nós falamos aqui quando a mensagem da igreja vier contrária aos costumes, ao secularismo, à legislação, né, muitas vezes balizada no parecer do que acha ser correto para a sociedade atual, mas que confronta aos princípios bíblicos, a igreja enfrentará grandes oposições. E também, tanto na esfera religiosa, né, não podemos se esquecer que a igreja ainda hoje sofre perseguições na esfera religiosa, não é? Talvez por acreditarmos na Bíblia, né, conforme ela diz, e muitas pessoas, para quererem adequar a igreja, a mensagem às pessoas, e não as pessoas se converterem à mensagem bíblica, os nossos pregações, as nossas mensagens, confrontarão vidas, costumes, formas de ser, né? Mas nós não devemos abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é libertatória, né? E nós, mesmo debaixo de perseguições, não podemos se eximir de falar a palavra. De forma política também acontecerá. São várias leis que têm sido mudadas, outras criadas com o objetivo, né? E muitas delas de atender um determinado
público, um determinado grupo, para tê-los aceitação, né? E muitas vezes para manter a ordem, segundo eles, manterem muitas pessoas nas suas posições que ali conquistaram, né? Nós temos a certeza que virá contra a palavra. E a igreja, irmãos, deve dizer que nem Pedro. É importante obedecer a Deus do que podemos dizer, a palavra ou a ordem em que as pessoas estão falando, estão apresentando. Entretanto, irmãos, nós não podemos usar deste artifício para queremos desobedecer a tudo aquilo que é estabelecido, tudo aquilo que é legal. Não, irmãos. Isso não é uma chave de escape para nós não cumprirmos com aquilo que é devido enquanto cidadãos. Nós apenas não obedeceremos quando essas leis afrontarem os princípios bíblicos, os valores cristãos. Aí sim nós nos posicionaremos. Do contrário, irmãos, como um bom cristão, como um bom cidadão, nós devemos cumprir aquilo que está colocado a nós a serem feito. A igreja, irmãos, mesmo debaixo dessa perseguição, a igreja também é protegida. Porque neste capítulo nós encontramos, né, Lucas procurou destacar que debaixo dessa perseguição, Deus proveu, irmãos, livramento para os apóstolos. Né? No capítulo 5 e o verso 19, é bem claro em dizer: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse. Né? Então, irmãos, nós vemos aqui que nesse momento, né, os apóstolos são livres, irmãos, por conta que o Senhor estava os ajudando, enviou um anjo, né, irmãos, para livrá-los, né? Deus, irmãos, sempre enviará ajuda para a sua igreja. Neste caso aqui, ela foi representada pelo anjo, né? Ela estava protegida. A igreja contou com a presença de anjos em vários momentos para demonstrar a proteção do Senhor, né? Quando lá no capítulo 12, verso 7, nós encontramos que a libertação de Pedro, né? Nós encontramos também a missão evangelística no capítulo 8, versículo 26, o Senhor também enviando o anjo falando a Felipe, tá? Nós vemos também lá em Cornélio, no capítulo 10, versículo 3, o anjo também aparecendo a ele e falando a respeito que ele receberia ali alguém para lhe falar a palavra de salvação. Então, estes seres, irmãos, que estão a serviços daqueles que irão herdar a salvação, eles não estão para ser adorados. Aí a gente entra na teologia, na angelologia. Eles são servos para servir-nos, a nós que herdaremos a salvação, já diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11 e verso 14, tá? Uma outra coisa que nós não podemos se esquecer, irmãos, que no momento de perseguição, a igreja o que deve fazer é orar. Quando Pedro, irmãos, no capítulo 12, versículo 5, estava preso, nós encontramos que a igreja ela fazia uma contínua oração por Pedro. E Lucas, irmãos, escritor do livro de Atos, ele não deixaria passar esse detalhe se não fosse relevante para o entendimento nosso do escrito e também de aplicação aos nossos dias, né? Ou seja, é evidente, irmãos, temos a certeza que Deus ele faz como quer e ele permite, pela sua vontade permissiva, que algumas coisas aconteçam, até para trazer lições aprendidas a nós. Nesse caso, o Senhor enviou um anjo, irmãos, e livrou a Pedro da prisão, né? Porque estava ali preso injustamente, por levar a palavra com poder e autoridade. Mas também nós lemos aqui que Tiago, irmãos, ele foi morto por Herodes, e aí pode haver um conflito de entendimento, de interpretação, porque isso aconteceu, porque Deus não livrou Tiago, porque Deus não livrou Estevão, irmãos. Nós cremos que na soberania de Deus, irmãos, o Senhor também permite que coisas aconteçam na nossa vida para demonstrar o quanto, irmãos, nós devemos ser firmes e confiantes, mesmo ser fiel até a morte. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores,
não podemos negociá-los, independente das perseguições que virão na nossa vida, independente das formas. Ao longo da história, irmãos, muitos cristãos eram jogados, irmãos, ali no Coliseu para serem comidos pelos leões em forma de espetáculos para os que estavam ali observando, admirando, irmãos, aqueles atos tão cruéis. Mas, irmãos, Deus do outro lado, com plena certeza, estava recepcionando a esses irmãos, né, que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Nós não temos que ser fiel ao Senhor até a morte. Mas um ponto importante, irmãos, é sobre o valor da oração. Essa passagem bíblica, irmãos, ela valora a oração. Porque enquanto os cristãos oravam, irmãos, lá no capítulo 4, verso 31, diz que os alicerces tremeram, né? Ou seja, irmãos, quando um cristão verdadeiro ora, irmãos, Deus faz milagres, né? Quando Paulo orava, ele teve uma visão em Damasco, orando pela cura dele, de Ananias, uma visão com Ananias, que Ananias iria lá, iria orar por ele, que as escamas iria sair sobre a vida dele, e Paulo seria um dos maiores pregadores e reveladores da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, nós não podemos deixar de orar. A oração, irmãos, ela é muito poderosa. A oração faz o cristão ser cheio do Espírito Santo. Aqueles irmãos que oravam ali no cenáculo, no dia que foram cheios do Espírito Santo, irmãos, eles foram revestidos com poder ao serem batizados pelo mesmo, e ali eles tiveram autoridade, irmãos, para pregar o Evangelho, para sair, para levar uma mensagem de Cristo com autoridade e poder. Isso só acontece quando nós nos debruçamos na oração. Já dizia uma grande frase conhecida que muita oração haverá muito poder, pouca oração, pouco poder. A igreja que ora, ela pode ser a perseguida, mas é uma igreja onde ela tem poder, onde o Senhor cura, onde o Senhor salva, onde o Senhor batiza com o Espírito Santo, onde vidas são transformadas, passa por debaixo deste grande pilar que é a oração. Enfim, irmãos, estamos indo para o terceiro ponto para falarmos da igreja destemida. A igreja destemida, irmãos, é aquela que testemunha com poder. Quando os apóstolos foram libertos, irmãos, vamos ler Atos, capítulo 5, verso 25, porque diz assim: e chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que se raste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Irmãos, a pessoa que tem revestimento, está debaixo da presença, da graça, do poder do Espírito Santo, ela não teme, irmãos. Eles foram presos aqui e poderiam, de certa forma, os apóstolos, irmãos, deixado de pregar, pararam de pregar, para não estarem em evidências e sofrer novas sanções. Mas, irmãos, eles tinham um propósito, com uma causa maior. E, de certa forma, irmãos, eles pregaram uma palavra com poder e autoridade. Quando eles saem da prisão, aonde eles vão? Vão para casa? Eles vão rever os amigos? Não, eles vão para o templo e continuam pregando a palavra ao ponto de dizer: não são esses que estavam presos? E eles estão de novo ensinando o povo no templo, porque, irmãos, as perseguições não podem nos intimidar. A legislação contrária não pode nos parar. Os grupos, irmãos, que se formam, querendo, de certa forma, desqualificar o cristianismo, não pode superar o poder e a autoridade que está sobre nós. Não é por acaso, irmãos, né, que o Lucas, ao escrever, né, ele é o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns autores e comentadores, estudiosos, dizem que não seria Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo,
Porque neste livro nós vemos, irmãos, a ação do Espírito Santo com uma grande proeminência, enchendo de poder e autoridade a sua igreja, fazendo os pregadores serem destemidos e elevando a palavra. É uma igreja operante, é uma igreja com autoridade, é uma igreja onde milagres acontecem. E isso, irmãos, não pode se perder ao longo dos anos. As igrejas, irmãos, em alguns momentos da história, elas se esfriaram. Mas aprove a Deus, irmãos, que nesses dias nós estamos debaixo da presença do Espírito Santo, que continua com a igreja, está enchendo, revestindo a todos nós, pregadores da palavra de Deus, estamos pregando com autoridade, e Deus, irmãos, está confirmando com salvação de alma, com milagres e com curas. Nós temos que ter convicção da fé, irmãos. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, porque ele diz aqui, porém respondendo Pedro aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né? A igreja primitiva, irmãos, ela não negociava a sua fé. Mesmo que isso, irmãos, levasse à prisão, cerrassem a prisão, a morte, como Tiago, ao martírio, como tantos outros, a igreja cristã, irmãos, ela estava consciente que não abriria mão, tá? E diante disso, irmãos, esta mesma referência, tá? Ela serve para nós nos nossos dias. Que nós não negociaremos os nossos princípios. Não iremos abrir mão, irmãos, dos ensinamentos bíblicos. Nós iremos, irmãos, pelejar de forma contrária tudo aquilo que afronta os bons costumes, tudo aquilo que afronta as verdades bíblicas. Contudo, irmãos, nós não seremos desobedientes na esfera civil, não seremos rebeldes. Pelo contrário, irmãos, nós defenderemos a igreja apenas enquanto ela estiver fazendo parte da natureza em que está balizada na Bíblia. Quando for contrário, a igreja se levantará. A igreja está neste mundo, irmãos, de uma forma solar, para levar Cristo ao mundo. E nós, irmãos, levaremos a sua mensagem, a mudança de vida que a palavra de Deus traz. E se a sociedade, irmãos, estiver deturpada, com valores invertidos, a igreja, irmãos, ela continuará pregando. Mas ela continuará obedecendo todos os ritos civis que nós devemos cumprir enquanto cidadão, desde que não confronte a palavra de Deus, porque senão nós iremos alçar novamente, né, que nós importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens representam leis, os homens representam grupos, os homens representam costumes sociais, tudo que contraria a palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, estamos concluindo a nossa lição e nós queremos fazer isso dizendo que a igreja, irmãos, hoje, como sempre, desde o seu nascedouro, ela está capacitada pelo Espírito Santo para enfrentar as perseguições. Nós estamos preparados para enfrentar as perseguições. Não será fácil, mas nós temos Deus como nosso protetor. Estará conosco todos os momentos. A igreja passará por várias perseguições. Você, meu irmão que está ouvindo, não se assuste com isto. Creia, Deus estará nos ajudando, mas não podemos negar que a igreja sofre e sofrerá tantas outras. A hoje, talvez de alguma forma velada, mas nós já estamos percebendo que as perseguições já estão gritando ao som, não é? Mas nós não podemos desanimar, né? Porque o cristianismo bíblico, irmãos, é a nossa regra. Ela não é exceção. É a regra de vida, irmãos. Não é uma forma alternativa. É bem verdade que ninguém gosta de ser perseguido, né, irmãos? Mas as escrituras nos previnem quanto a isso, que haverá essa perseguição. Vamos ler João, no capítulo 16, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 16, e versículo 33. Vamos ler. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu as suas perseguições, mesmo a qual o levou à morte,
mas com o propósito de Deus. Nós, irmãos, não estamos isentos, né? O mundo aqui, irmãos, né, sofreremos as aflições, mas não podemos evitá-lo. Mas nós permaneceremos firmes, porque o nosso foco está em Deus e a nossa capacidade está através do Espírito Santo. E o sofrimento, irmãos, pode até vir a nós, mas o Senhor, como enviou aquele anjo para aqueles apóstolos, ele continuará nos protegendo. Deus é contigo, meu querido irmão, igreja do Senhor, mesmo debaixo de perseguição, o Senhor é a nossa proteção. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos neste momento pela tua palavra, sabendo, Senhor Jesus, que nós sofreremos e sofremos algumas perseguições de ordem religiosa, política, mas assim como os apóstolos permaneceram firmes, nós permaneceremos. Mesmo que as leis venham nos afrontar, nós continuaremos obedecendo a Ti, certo que a Tua proteção estará conosco sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que aula maravilhosa. Eu tenho a certeza que os irmãos, como eu, sentiram a presença de Deus, fomos instruídos pelo Senhor e somos gratos a Ele por esses momentos que passamos na Sua presença. Meus irmãos, já estamos caminhando para o término da nossa aula, mas antes eu quero dar um recado especial a você, meu amado irmão, irmã, que está nos acompanhando, que está participando desta aula aqui neste ambiente online, para nos fazer uma visita. Nós temos o nosso templo sede, cultos toda terça, quinta, também aos domingos, e em nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos ali um culto preparado para te receber, para você ouvir uma palavra da parte de Deus, e eu faço esse convite, venha nos visitar de maneira presencial, cumprimentar, receber o carinho, o afeto dos nossos irmãos, e o mais importante, receber da parte de Deus uma palavra para o seu coração. Nós estamos te esperando, ansiosos para te conhecer, para dar-lhe um abraço, e eu tenho certeza que você vai sair melhor do que você chegou. E também nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, que estamos aqui estudando a Palavra de Deus, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar suas ofertas, os seus dízimos, abençoar a obra de Deus, abençoar a obra missionária, e nós cremos que o Senhor tem bênçãos especiais reservadas para aqueles que assim o fazem. Então seja você um mantenedor, um ofertante, um dizimista na casa do Senhor, com certeza trairá para a sua vida grandes bênçãos da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos orar nesse término de lição, gratos a Deus por este ensino, por esta palavra poderosa, trazida aos nossos corações. Feche os seus olhos, vamos encerrar essa nossa aula da mesma maneira que começamos, né? Orando em gratidão ao Senhor. Meu Deus e Pai, nós lhe agradecemos por estarmos na Tua presença nessa manhã, por ter, Senhor, nos abençoado, trazido aos nossos corações um ensino poderoso da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardar estas palavras, a colocá-la em nosso coração, a colocá-la em prática. Nós pedimos, Senhor, nos auxilia, nos ajuda. Somos Teus filhos, Teus servos. E assim, Senhor, Te adoramos e precisamos do Senhor. Fala aos nossos corações, nos dá uma porção da Tua sabedoria, abençoando o nosso dia, o restante da nossa semana, abençoando o nosso culto à noite. É o que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.